conquistou a classificação à final da competição de uma maneira emocionante. O time merengue perdia para o Bayern de Munique por 1-0 no Santiago Bernabéu, mas na reta final o herói improvável Roselu marcou 2 gols e garantiu o Real na decisão em Wembley contra o Borussia Dortmund no dia 1º de junho. E o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. A macaca que viaja daqui a pouquinho para o interior do estado do Paraná. No sábado, duelo contra a equipe do Operário fora de casa. Macaca vem embalada depois da vitória contra o Amazonas. Gabriel Novaes é dúvida para o jogo. LBF, o Campinas conquistou a 4ª vitória consecutiva da competição ao superar o Lanterna Mesquita por 60-55 ontem no Rio de Janeiro, depois de ir para o intervalo perdendo de 9 pontos, 32-23. O time paulista virou no terceiro período e manteve a liderança no placar no último. O resultado levou Campinas aos 24 pontos, cada vez mais consolidado na parte de cima da tabela. As campineiras voltam a jogar no domingo, às 5 da tarde, contra Blumenau, com transmissão do GE. E o destaque do futebol paulista com Gabriel Dudziak. O São Paulo venceu o Cobressal do Chile por 3-1 e está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores. O tricolor saiu atrás no placar, mas buscou o resultado com gols de Luciano, Nestor e Caleri. Hoje o Palmeiras encara o Liverpool do Uruguai às 7 horas da noite, podendo se classificar também ao mata-mata da Libertadores. Já Corinthians e Santos se preparam para voltar aos gramados no sábado. Libertadores, além do São Paulo, que venceu o Cobressal, tivemos outro brasileiro em campo que se deu bem ontem à noite, o Botafogo. O time da Estrela Solitária venceu a LDU por 2-1, um jogo dificílimo, e agora depende das próprias forças para se classificar. Outro carioca em ação pela Liberta é o Fluminense. O tricolor encara o Colo-Colo no Chile às 9 da noite. E o destaque do Bravo Bugre, com Antônio Lupi. E tem decisão, olha isso, hein? 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Guarani já tem decisão pela frente contra o Botafogo, também sábado, 5 horas da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, contra a equipe de Ribeirão Preto. O técnico Júnior Rocha deve fazer mudanças na equipe, no gol e provavelmente também mudanças no ataque. Daqui a pouco, Caio Dantas avalia esse início ruim de trabalho, esse início ruim de competição do Guarani na Série B. E a terça-feira foi verde e amarela na Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense goleou o Raio Zuliano por 5-1 na Venezuela. O Cuiabá cumpriu o dever de casa e venceu o Metropolitanos por 3-0 e o Fortaleza pisou na bola. Foi derrotado pelo Nacional Potosí por 4-1. E vamos para mais uma rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. Começou com duelo quente, o Fábio Scheib. Bom dia para você. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Ontem, pela abertura da 4ª rodada da Série B no Independência, o América venceu o Vila Nova de virada por 3-1. Igor Henrique abriu o placar para os goianos, mas ainda no primeiro tempo, o Coelho conseguiu a virada com gols de Renato Marques e Juninho. Na segunda etapa, Fabinho fechou o placar para o time mineiro. Com o resultado, o Coelho subiu para o 3º lugar com 8 pontos. Já o Tigre é o 8º com 6 pontos. E a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. O Antônio Lupi destacou a decisão para o Guarani no próximo sábado. E realmente é um jogo de todos os pontos. O Guarani precisa retomar o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro para não ganhar o carimbo de que vai lutar contra o rebaixamento. Estamos no ar com o CBN Esportes nessa quinta-feira. Contamos com a sua participação no 998869070, nosso WhatsApp, e pelo youtube.com/CBN Campinas. Fique à vontade para interagir conosco. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. Trânsito. Bom dia, Thaís Azevedo. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem acessa Campinas pela Avenida Prestes Maia, trânsito fluindo bem, sentido centro. No sentido oposto, o motorista reduz a velocidade próximo ali à Marginal do Pissarrão. A Avenida João Jorge tem boa movimentação, sentido centro. No sentido Prestes Maia, motorista reduz a velocidade na saída do viaduto Miguel Vicente Cury. Pela Avenida Prefeito Faria Lima, tem excesso de veículos na chegada ali ao Hospital Mário Gatti, sentido Vila Industrial.
Central e no sentido Bosque, na saída das Amoreiras. Quem segue pela Via Expressa Valdemar Pascoal reduz a velocidade na chegada à Avenida Marechal Carmona, também sentido Bosque. No sentido oposto, são boas as condições, motorista vai fazendo um bom caminho. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. 11h30. Quando o país avança na economia, educação, saúde e agro, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Governo Federal. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Quinta-feira, 9 de maio de 2024. Hospitais do Rio Grande do Sul suspenderam cirurgias e procedimentos eletivos e pediram ajuda emergencial de custeio. Mesmo as unidades que não foram afetadas diretamente pelas chuvas enfrentam as consequências dos temporais, como a falta d'água, energia elétrica e funcionários. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 140 serviços do setor foram prejudicados. Ao menos 20 hospitais foram severamente afetados e 2 continuam fechados, um em Porto Alegre e outro em Canoas. A informação é da federação que reúne os estabelecimentos de saúde do Rio Grande do Sul. 70% das pessoas ouvidas numa pesquisa Quest avaliam que algo poderia ter sido feito para evitar a tragédia. Já 64% relacionaram as enchentes com as mudanças climáticas e 96% veem aumento na intensidade e na frequência de fenômenos causados pelo aquecimento global. 94% dos entrevistados afirmaram estar muito preocupados com as consequências econômicas do desastre. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos. Foram ouvidas 2.045 pessoas de 120 municípios brasileiros entre os dias 2 e 6 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Pelo menos 2 voos entre Buenos Aires e São Paulo foram cancelados. As principais centrais sindicais da Argentina convocaram para hoje a segunda greve geral contra medidas do governo. Conforme os manifestantes, o ato deve durar 24 horas. A primeira paralisação foi realizada no fim de janeiro e durou 12 horas. O alvo do protesto é o decreto de necessidades e urgências. A proposta já foi apresentada pelo presidente Javier Milei ao Congresso. O projeto desregulamenta a economia do país. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único.
que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 37 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos com informações, Vinícius Moura trazendo a vitória do São Paulo contra o Cobressal. No Chile, o São Paulo precisava de uma vitória contra o Cobressal, lanterna do grupo, para garantir de forma antecipada a classificação às oitavas de final da Libertadores. O jogo, porém, começou complicado. Embora estivesse melhor, o tricolor sofreu 1-0 e teve que buscar a igualdade com Luciano. Depois, perdeu 2 chances, com Caleri e com o mesmo Luciano, e viu o Cobressal melhorar no início da etapa complementar. O técnico Luiz Ubeldia mexeu no time, e a reação foi quase instantânea. Aos 15 minutos, Nestor, que veio do banco, recebeu na entrada da área e acertou o ângulo para virar para 2-1. O gol deu tranquilidade e Caleri ampliou para 3-1. O tricolor está classificado ao mata-mata da Libertadores e Zubeldia elogia o time em meio a uma maratona de jogos e viagens. Creo que el equipo está jugando a un nivel bueno. No estamos bajando el nivel, sino lo estamos sosteniendo. El resultado está siendo favorable, el resultado final, que es muy importante. Y como dije la primera vez, necesito de todo el plantel. Hoje o Palmeiras entra em campo às 7 horas da noite para encarar o Liverpool do Uruguai também pela Libertadores. A partida será em Montevidéu e uma vitória aliada a um empate do São Lourenço contra o Independente Del Valle classifica o Alviverde para as oitavas de final. As únicas ausências da equipe são Dudu e Bruno Rodrigues, que ainda se recuperam de lesões mais complicadas. Poupado contra o Cuiabá, Rafael Veiga deve voltar como titular. O Corinthians se reapresentou nesta quarta, depois de vencer o Nacional do Paraguai, e já se prepara para enfrentar o Flamengo no sábado no Maracanã. O lateral Mateuzinho, que deixou o jogo de terça com dores, teve constatado uma entorse no tornozelo direito, e por isso é dúvida para o duelo do Brasileirão. Liberado para acompanhar o nascimento do filho na terça-feira, Garro deve voltar ao time corintiano. Já o Santos retomou os treinos nesta quarta e também se prepara para jogar no sábado, no caso contra o Amazonas em Manaus pela Série B do Brasileirão. O técnico Fábio Carilli deve contar com todos os titulares da vitória contra o Guarani, mas dará descanso aos atacantes e hoje reservas Furchi e Pedrinho, que estão em tratamento de pubalgia. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Que vitória do São Paulo, hein, Fábio Chaib? Conversando aqui nos corredores do Complexo EP. Os São Paulinos estão bravos com o Luciano. Poxa, o Luciano vem de golaço contra o Vitória, vem de gol contra o Cobressal. Poderia ter tirado um 10 na hora da cavadinha lá, Carlão. Não deu certo a cavadinha, Rapaz, que gol desperdiçado, né? Ali poderia já decretar a vitória do São Paulo. Tudo bem que depois o Caleri fez o gol, mas era pra decidir, né? Um centroavante. Coisa simples, né? Um atacante do São Paulo não pode perder aquele gol. Ele tinha muitas possibilidades de fazer o gol. Ele optou pelo mais difícil. Ele não é um jogador com essa característica. Eu digo o talento do Luciano. Se fosse Lucas Moura ali, a gente até entenderia. Mas tudo bem, venceu, o Luciano jogou bem, tem feito gols e o São Paulo já está classificado à próxima fase. E ontem no BDC eu falei na frente de Thalita Nonato, São Paulo vence por 3-0. No ponto, o Beto, que é torcedor do São Paulo, José Roberto Barreira disse o seguinte: tá louco? São Paulino, né? Sim. E depois me cobrou aqui, você não sabe, vai jogar lá na altitude.
no meio do deserto. Como é que vai fazer? Tomou um sufoco no primeiro jogo. Falei, Beto, E saiu atrás do marcador. calma. Aí quando eu vi que o Cobressal fez 1x0, eu falei, nossa, agora enrolou. E aí o São Paulo fez 3x1. Hoje eu falei, ó, foi por pouco, hein? Foi por pouco. Me criticaram. Só que eu quase acertei. Mas acho que muito mais o gol tomado, muito mais pela displicência do São Paulo do que propriamente pela qualidade do Cobressal. E o São Paulo já está classificado, tem 2 bons jogos no Morumbi pro Zubeldia dar mais corpo para essa equipe, para entrar com tudo na fase 8ª de final da Libertadores. É isso, vitória importante pro São Paulo. Luiz Zubeldia, cada vez mais confiante, né? E pegando uma sequência muito interessante aí no comando do Tricolor. Bom dia, JN, Fábio, Lupe, Carlão, tamo junto, Xeronal. Nenhuma mãe no Brasil foi tão lembrada quanto a mãe do Luciano ontem, quando ele tentou encobrir o goleiro. Exatamente isso que a gente tá falando. E, cara, o Luciano, ele vem numa sequência boa de jogos, né? Mas ele acaba, às vezes, se atrapalhando. Até ali, o nosso Azanque aqui, Alexandre Azanque, do Globo Esporte, ele disse uma coisa que eu fiquei refletindo, né? Às vezes o Luciano, ele se atrapalha e não tem a percepção da exata posição dele em relação ao nível técnico. Ele se empolga em bons momentos, que ele acha que de repente ele é um patamar Cristiano Ronaldo. E ele tenta fazer coisas que, se ele simplificasse, ele teria hoje números superiores ao que ele tem na carreira. Mas enfim. O São Paulo, jogador desse quilate, né, que a gente tá comentando, ele só tem um, que é o Lucas Moura. Ele tem essa qualidade, é um jogador, já foi nível seleção brasileira, Premier League e tudo mais. O Luciano é um bom jogador, brigador, tem muita identificação com o clube, ajuda demais, como tem ajudado. O próprio Calera é um brigador, é um centroavante que acho que todo torcedor gostaria de ter em sua equipe, mas jogador extra classe, jogador acima da média, o São Paulo tem apenas um que infelizmente não está podendo contar, que é o Lucas Moura. É isso, então São Paulo consegue uma vitória importante. A Isabel escreve aqui que o Luciano quis humilhar o goleiro. Manda um bom dia aqui pra gente, obrigado pela participação. Bom dia, CBN, JN, Lupe, Carlão, agora é oficial. Podem colar aqui na festa junina, hein? No Parque Industrial, todo final de semana de junho, vocês são nossos convidados. Boa. Toda a galera da IPTV, pô, sensacional. Obrigado, Marcelão, pelo convite. Com toda certeza que a gente vai marcar a presença, assim. Bom dia, povo abençoado. Hoje tem Palmeiras, Erivaldo Souza. E uma expectativa grande, né, Carlão, pro jogo do Palmeiras. Também vem numa sequência interessante aí com a garotada. Hoje o duelo no Uruguai contra o Liverpool. Jogo para encaminhar a classificação, não se classifica, né, efetivamente em caso de vitória, mas fica muito perto. E a novidade hoje é Rafael Veiga, depois de um merecido descanso. O Veiga retorna hoje no Estádio Centenário. O Palmeiras tem boas possibilidades de conquistar o resultado positivo. 11h43, voltamos já. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 46 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar da dupla campineira. Duelos no sábado, às 5 horas da tarde, teremos a Ponte Preta fora de casa contra o Operário. Operário Ferroviário. Lá eles não gostam, hein, que fale Operário de Ponta Grossa. Ah, é? É, tem isso aí. Operário Ferroviário. Conhecido como Operário de Ponta Grossa. Conhecido como Fantasma. O Fantasma. E o Guarani, o Bravo Bugre, jogando contra o Botafogo, o Pantera, né? Porque o Operário tradicional é do Mato Grosso, né? O Operário... Uma vez eu falei a Pantera, não. O cara foi esculachado, não, né? É o Pantera. Pelo povo ribeirão pretano. Você sabe por que é o Pantera? Eu não Porque sei, é o Lucas, Pantera da Mogiana. É o Pantera. Sim. Sem preconceito, tem branco e preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Boa! Dito isso, 6 pontos para Campinas no sábado, Antônio. Eu tenho trauma do hino do Botafogo. Toca o barco aí. Vamos lá, vamos falar primeiro do Guarani, que joga em casa no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Bugre. 4ª rodada e já passando por um momento de turbulência na Série B do Campeonato Brasileiro. Nos primeiros 3 jogos foram 3 derrotas e o sinal de alerta já está ligado. Na primeira partida do técnico Júnior Rocha, derrota, goleada para o Santos por 4-1. Porém, o próprio treinador destacou que depois dessa goleada, a equipe ia ter um comportamento diferente já na próxima rodada, que é justamente nesse duelo contra o Botafogo. E provavelmente um Guarani com mudanças. No gol, o Vladimir deve ser o titular na vaga do Douglas Borges. Também não está descartada a possibilidade de mudanças no setor de ataque. Quem não deve deixar a equipe é Caio Dantas, o atacante que marcou o único gol do Bugre na derrota para o Guarani, falou a respeito sobre esse início ruim e também o que esperar para o duelo contra o Pantera. É claro, a gente não pode negar que é muito difícil você sofrer uma derrota com o placar que foi esse último jogo, né? Mas enfim, a gente tenta se pegar as coisas boas que aconteceu dentro do jogo. Acho que teve bastante coisa boa. Temos muito que melhorar também. Mas enfim, teve bastante coisa boa, assim, a gente tenta se apegar nisso. O Júnior está passando os vídeos, o que ele achou de bom também da gente no jogo e o que a gente tem que melhorar. Acho que esses dias aí a gente está aproveitando para aprender mais com ele e tentar fazer um bom jogo no sábado, que agora a gente tem que olhar para frente aí e tentar pontuar o mais rápido possível. Confesso que assim é um pouco difícil, né? Porque são ideias diferentes. Mas enfim, a gente tenta se ajeitar o mais rápido possível, né? A gente não tem tempo para ficar arrumando coisas assim. A gente tem que se adaptar o mais rápido possível, porque a gente está vestindo a camisa do Guarani e temos que dar o melhor para a gente vencer os jogos, né? Enfim, o Júnior também é muito tranquilo. Eu acho que não tem as coisas que ele passa também não é muito difícil assim de se entender. Acho que ele vai fazer de tudo aí o mais rápido possível para a gente entender a ideia dele também. Acho que a gente entendeu bem também nesse jogo. Acho que com o decorrer do tempo aí a gente vai cada vez melhorar. A gente vem criando bastante. Eu acho que eu venho saindo um pouquinho da área também para abrir um pouco de espaço para os outros jogadores infiltrarem. Eu acho que é modo de ver, né? Assim, vocês, mas enfim, acho que não tem muita coisa errada não. Acho que eu tento sair ali mais para ajudar também a criar. Enfim, o que falta mesmo é a gente colocar a bola na rede aí e fazer os gols para a gente conseguir as vitórias. Esse, o Caio Dantas, que precisa colocar as bolas na rede
para o Guarani conseguir a primeira vitória na Série B. E tem lei do ex, hein? Caio Dantas fez parte do time que foi campeão ou subiu da Série C para a Série B com o Botafogo, foi artilheiro, mas depois voltou e não teve uma passagem de destaque. O Guarani, com mudanças para enfrentar o Botafogo, ainda tem mais... Hoje é quinta, teve o treino hoje de manhã, tem o treino na sexta-feira e encerra a preparação para o duelo contra o Tricolor de Santa Cruz. O Guarani precisa urgentemente vencer, porque é uma situação de muita pressão já em cima de todo o elenco, né, Carlão? Ô, Júlio, eu acredito em muitas mudanças mesmo, porque o Guarani não tem feito bons jogos, uma postura um pouco abaixo, precisa de mais comprometimento, e eu creio que o Júnior Rocha vai mudar muita coisa, não sei, talvez até o Chay como titular, uma vez que o Luan Dias não deu uma resposta. Gustavo França foi bem contra a Chapecoense, contra o Santos nem teve, ninguém foi bem, né? Nada, sequer jogou, acredito. Mas vai precisar mudar, não tem jeito, é jogo decisivo. Eu estou lendo aqui as reportagens do Guarani e o próprio Caio Dantas disse, é inegociável a vitória contra o Botafogo, e tem que ser assim, porque caso contrário a tabela do Guarani é muito ruim, os jogos na sequência são jogos dificílimos, jogos duros, e nada melhor que uma vitória para resgatar a confiança, para aí sim partir para cima dos outros concorrentes e o Guarani sair dessa região de zona do rebaixamento, porque é muito perigoso. Então a mudança tem que ser drástica, mudança de postura, mudança técnica e mudança de nomes, né, entre os titulares. Ô Fábio Chaib, você no lugar ali do Júnior Rocha, colocaria Vladimir na vaga de Douglas Borges depois de 7 gols sofridos em 3 jogos, sabe, Chay? Com certeza, pela experiência do Vladimir também, como foi contratado para o Guarani esse ano, sendo um jogador de peso, né, um jogador que pudesse ser referência para a equipe, o Guarani tem que fazer essa mudança no gol. E nesse começo de Júnior Rocha à frente do Bugre, isso vai nortear o Guarani, né, nesses primeiros jogos, as mudanças, até o próprio treinador conhecer e encaixar o melhor esquema, o melhor estilo de jogo para o Bugre, para o Guarani tentar sair dessa zona incômoda. E a torcida, eu sei que é difícil pedir isso, mas tem que ter paciência nesse momento. O Júnior Rocha está começando o trabalho e tem que encontrar os melhores jogadores para ele em cada função, né? Lupe, Ponte Preta. A Ponte Preta enfrenta o Operário também no sábado, 5 horas da tarde. A equipe viajou agora há pouco, 11h30 da manhã, para o interior do estado do Paraná. Faz a última atividade no CT do Operário, que fica dentro da Universidade Federal de Ponta Grossa. A dúvida, ainda não temos a informação se o Novaes viajou. Ele estava se recuperando de um problema no tornozelo. O Gé provavelmente fica fora do jogo. Não sei não. Se o Novaes tiver condição, mesmo time. Maravilha, agora são 11h53. Vamos formar a rede CBN para ouvir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cadê a Globo News? Porque a gente vai ter tamanho da grandeza dos problemas quando a água baixar e quando os rios voltar à normalidade. A gente vai ver o que se perdeu em cada casa, o que se perdeu em cada cidade, o que se perdeu em cada igreja, o que se perdeu em cada lugar. A gente vai ter uma dimensão, os prejuízos dos trabalhadores, dos empresários, do grande, do pequeno, do médio, o que se perdeu de casa, de geladeira, fogão, cama, colchão, televisão. Sabe? Acho que muita gente perdeu muita coisa e nós temos que levar isso em conta, sabe? E por isso a Casa Civil, na verdade, nós estamos em cadeia com a TV Brasil. Trabalhar muito nesse final de semana, desculpem, eu vou viajar para Alagoas agora, porque essa é a contradição do Brasil. Eu estou indo para Alagoas para dar início de obra à construção de um canal do sertão que vai beneficiar dezenas de cidades alagoanas que vivem, sabe, sofrendo muito por conta da seca. Então, essa contradição, nós vamos levar água para o lugar e estamos pedindo a Deus para a água do Rio Grande do Sul, embora logo para o Oceano Atlântico, para que a gente possa dar tranquilidade ao povo gaúcho. Na segunda-feira, eu espero que o companheiro Haddad se reúna com o governador do Rio Grande do Sul para que a gente possa fazer um acordo sobre a questão da dívida e dar tranquilidade ao governador do Rio Grande do Sul e ao povo do Rio Grande do Sul.
Na terça-feira, a Casa Civil vai ter que preparar sábado, domingo, sexta, sabe, segunda-feira, porque nós temos que começar a pensar nas pessoas. Nós vamos ter que agora começar a pensar como que a gente vai atender as pessoas. Porque eu já sofri enchente de 1,5 metro dentro da minha casa, e quando a água vai embora, a desgraça é muito feia. A desgraça, você não tem noção do que é uma casa quando a água vai embora. Você não tem noção da quantidade de lama que fica, a quantidade de sanguessuga, a quantidade de bactérias, a quantidade de baratas mortas. É um negócio inferno. E essa gente perdeu aqueles bens. Sabe, muita gente acha que uma televisão é uma pequena coisa, que não tem muita importância, mas para uma pessoa mais humilde, a televisão é um patrimônio. O fogão é um baita de um patrimônio. A geladeira, então, nem se fala. E uma máquina de lavar roupa é uma coisa muito importante para as mulheres, sabe, que estão, sabe, sobrevivendo um verdadeiro, sabe, sofrimento e martírio com essa chuva. Então a gente vai anunciar segunda-feira, possivelmente o acordo com o Estado do Rio Grande do Sul da dívida, e a gente vai na terça-feira anunciar as medidas de atendimento das pessoas físicas. E aí é importante que a gente tenha, eu pedi para o ministro Pimenta, o ministro Valdez, que estão no Rio Grande do Sul, eu pedi para eles tentarem visitar o maior número de lugares possível de ser visitado, porque depois nós vamos ter que fazer uma visita, sabe, em todo o estado do Rio Grande do Sul, vamos ter que percorrer as cidades para que a gente tenha noção de que a gente não pode permitir que nenhum viés burocrático, mas nenhum viés burocrático possa atrapalhar a urgência das medidas que nós estamos anunciando. Ou seja, não tem como. E aí nós vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, Lira, eu quero agradecer à Câmara dos Deputados pela urgência que votou o decreto. Quero agradecer a todos os companheiros que têm participado e, sobretudo, ao povo brasileiro, gente, porque não é a primeira vez, o Rui tem razão, nunca antes na história do Brasil houve um desastre dessa magnitude e houve uma solidariedade dessa. Mas toda vez que tem uma desgraça em algum lugar, o povo brasileiro se manifesta. Obviamente que você tem do outro lado as pessoas torcendo para a desgraça aumentar. É só você ver a quantidade de fake news, a quantidade de provocações, a quantidade de mentiras, a quantidade de leviandades. Pessoas que não levam em conta sequer o sacrifício de gente que está trabalhando no Rio Grande do Sul, muitas vezes pessoas têm dormido 2 ou 3 noites, e que eles estão ofendidos, xingados, sabe, por na verdade, uma quadrilha de malfeitores, sabe, que estão tentando atrapalhar o sossego de quem quer trabalhar. Então a solidariedade é uma coisa excepcional. Eu acho que se um dia tiverem que dar um prêmio Nobel de solidariedade ao povo de algum país, eu não tenho dúvida que o povo brasileiro receberá esse prêmio Nobel, porque é um povo muito solidário e muito generoso, apesar de alguma minoria ser tão perversa como é. Por último, eu queria dizer para vocês que eu vou repetir. A gente nunca tem todo o dinheiro do mundo. Nunca tem. E eu já disse 3 vezes. Não faltará, sabe, esforço desse governo. Vamos tentar cavucar dinheiro aonde tiver dinheiro. O Barroso acabou de descobrir que tinha 100 milhões lá em alguma coisinha na justiça. O cara da Caixa Econômica já falou que os velhinhos lá já arrumaram 709 mil reais. Então, se a gente ficar cavucando, a gente vai encontrar os recursos necessários para a gente devolver a dignidade ao povo gaúcho.
É isso que nós vamos fazer. Queremos contar com o apoio dos deputados, queremos contar com o apoio dos senadores, queremos contar com o apoio da máquina administrativa do governo federal, do Poder Judiciário, para que a gente dê um exemplo de que não há crise nesse país que consiga vencer o ânimo do povo brasileiro. Boa sorte, gente, a todos nós, boa sorte ao povo gaúcho, minha solidariedade ao povo gaúcho e boa sorte para nós. Miriam, você e a sua turma pode se preparar para trabalhar, Danilo na fazenda pode se preparar para trabalhar muito e Haddad pode se preparar porque você vai ter que fazer uma boa negociação com o governador, porque eles têm que consertar o Estado. Dito isso, gente, obrigado. Nós vamos agora embarcar para Lagoas e amanhã estaremos aqui de volta acompanhando o trabalho da Casa Civil, da Fazenda e dos outros ministérios. Você acompanha agora o repórter CBN. Na sequência, você fica com o CBN Brasil e com a nossa reportagem vai trazer o resumo desses anúncios feitos pelo presidente Lula e por seus ministros sobre ações voltadas para a população do Rio Grande do Sul. Rede